Então vamos lá. Esse é o tema da nossa aula. Um dente com destruição coronária ampla, tratamento endodôntico realizado e necessitando de uma prótese em cima dele. Como que a gente faz? Como agir? O que realizar? Qual tipo de pino devemos utilizar aí nesses casos? Esse é o mais importante da aula, tá? Então, vamos olhar um pouquinho, saber um pouquinho sobre os núcleos intracanais. Primeira coisa, gente, sobre esse tema é saber avaliar o tratamento endodôntico. Esse tratamento endodôntico, ele está bem feito? Porque não adianta eu colocar um pino, um núcleo e um tratamento endodôntico que está insatisfatório. Eu vou acabar gerando problemas futuros ao paciente e a mim, dentista. Então, a gente tem que ficar atento a algumas situações. Primeiro, os canais estão bem tratados? O tratamento obturador dele está chegando até o ápice? Existe alguma lesão periapical? Ele tem canais laterais, perfurações? Será que quando um dente tem uma perfuração, mesmo que ela tenha sido corretamente obturada, é indicado se colocar um pino nesta raiz onde houve a perfuração? Não, né? Então, o canal ele tem que estar bem tratado, com o selamento chegando até o ápice, mas eu não posso ter perfurações, eu não posso estar próximo dos canais laterais e colaterais, porque senão é perigoso eu ter uma reinfecção desse conduto e acabar vindo a ter uma lesão novamente e perder todo o meu tratamento protético realizado. Aqui são outros casos. Então, notem que nesse dente eu tenho perda óssea. Nesse caso, é indicado se realizar um núcleo nesse dente? Eu tenho que avaliar a quantidade de perda óssea que eu tenho. Olha a quantidade de perda óssea. Ainda vale a pena realizar? No de cá, olha o tamanho dessa raiz, gente. Ainda tem uma lesão e ainda por cima não tem um tratamento endodôntico chegando até o ápice do dente. Seria indicação de colocar um pino ou seria indicação de uma exodontia? Exodontia, ok? Nesse caso, gente, eu teria que ver a quantidade de perda óssea, o que resta de conduto obturado e bem obturado para dentro do meu conduto, para aí sim calcular o tamanho do meu pino e ver se seria assim viável a colocação desse pino. Então, temos que observar todos esses detalhes. Aqui não é tão comum da gente observar, mas canais laterais e colaterais. E isso aqui é o que eu não devo fazer. Na hora de desobturar o meu conduto, chegar com essa desobturação até próximo dos canais laterais e colaterais. Eu tenho que deixar um mínimo de gutapete e cimento obturando esses canais para que haja completo vedamento. Isso é muito importante. Então, é o que foi feito nesse caso. A desobturação foi feita até um limite onde ainda existe gutapercha e cimento selando esse tratamento endodôntico. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que observar nos tratamentos de canal para se fazer um núcleo intracanal. Aqui mesma coisa, a gente tem lesões peripicais aqui, lesões laterais, tem que ver o motivo, se é um canal lateral, colateral, porque se for, eu não posso chegar nesse conduto com o meu pino até próximo desse local dos canais laterais e por aí vai. Então, primeira regra, observar o tratamento endodôntico realizado. Se estiver bem feito, posso realizar o pino. Qualquer problema já inviabiliza a colocação do meu núcleo. Quais os canais eu devo utilizar principalmente quando eu tenho necessidade de colocar pinos em molares superiores? O principal seria o mais amplo deles, que no caso dos superiores seria o canal palatino. Nos inferiores, o principal, o mais amplo deles, seria o canal distal. Então, nesses casos, eu sempre vou optar por esses canais. E, de acordo com o tamanho do meu pino, que eu vá conseguir colocar nesses canais, eu vou olhar a necessidade de se colocar também pinos nos canais inferiores, nos mesiais, e nos superiores, nos vestibulares. Mas então, tudo deve ser avaliado para se ter necessidade ou não de colocação, tá? Muito importante sabermos a extensão do meu pino e, principalmente,
principalmente se é um pino cônico ou plano. De preferência, hoje em dia, devemos utilizar pinos que sejam cônicos. Por que cônicos, gente? Porque assim a distribuição das forças ela é por igual e eu não corro o risco de gerar uma fratura na região lá próxima ao ápice da minha raiz. Quando eu tenho pinos com a ponte plana, isso é ruim porque a tensão vai ser gerada numa região muito fina, com dentina muito fina e pode haver a fratura então dessa região ao ter uma força sobrecarregando aí. Então a gente deve observar, nesse caso, vamos lá, perda óssea, lesão de furca, tratamento endodôntico, a obturação que foi feita, analisar todo esse conjunto e aí sim decidir se será possível realizar um núcleo intracanal. Olha que nesse caso não é fácil, mas ainda é possível porque eu tenho raízes aqui, olha, longas e retas, amplas, que eu posso sim colocar o meu pino. Essa perda óssea, apesar de existente, ela não é tão grande que inviabilize um tamanho de pino suficiente para ter retenção no meu núcleo, ok? Estão entendendo? Tá tudo ficando claro? A gente tem que ir observando. Aqui, gente, obviamente, devemos observar que essa obturação foi feita em condições adversas, provavelmente um dente, que estava começando a formação do seu ápice, então era um dente que estava em formação, teve a necessidade de realizar um tratamento endodôntico, provavelmente por trauma, e aí com certeza ficou muito amplo esse canal, e aqui não é indicação de colocação de núcleo intracanal, tá? Núcleos muito longos, chegando muito próximos da raiz aí do dente, do ápice da raiz do dente. Devemos observar também que essa obturação não foi feita até o final, o que também é um fator limitador. Então, observar esses casos e, se for eu que estiver realizando, o ideal seria que eu fizesse núcleos mais curtos, para não correr o risco de haver fratura. E nesse caso, gente, núcleo é muito curto, um é muito longo e esse é muito curto. Muito curto, a tendência aqui é que haja fratura nessa raiz, nessa região do núcleo, tá? Então, e agora? Como que eu faço então? Ou é muito curto, ou é muito longo, a extremidade é cônica, a extremidade é curta, eu tenho que olhar o tratamento endodôntico. Quais são os parâmetros então corretos que eu devo observar? Os parâmetros corretos seriam, eu tenho que ter pelo menos um comprimento, né? Eu tenho que ter pelo menos 2/3 de comprimento de pino, tá? Para dentro do meu conduto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a medição da minha raiz através da radiografia, com a minha régua milimetrada, de onde começa a raiz até o ápice dela. Vou calcular 2/3 deste comprimento. Este vai ser o tamanho do meu núcleo. Onde que estarão esses 2/3? Iniciando da raiz para baixo. Então, aqui será os 2/3 onde estará o meu pino. Tirando isso, eu ainda tenho que observar se, a hora que eu desobstruir 2/3, se vai sobrar pelo menos 4 a 5 milímetros apicais aí. Isso, gente, é necessário para o selamento do dente, para que não haja uma reinfecção. Então, eu tenho que ter no mínimo 4 a 5 milímetros de material obturador aqui no ápice do dente, além desses 2/3 de comprimento do meu pino. O que mais? Qual outra regra eu devo respeitar? Largura. Eu tenho que ter um núcleo que ocupe no máximo 1/3 do meu conduto na largura. Por quê? Senão ele fica muito largo e enfraquece a dentinha e a raiz, ou então ele fica muito fino e sai com muita facilidade. Então, essas são as principais regras. Tirando isso, eu devo observar que eu tenho que ter paredes sempre cônicas, que é o ideal, que a gente já disse, porque assim eu tenho as forças sendo distribuídas corretamente ao longo do eixo do dente. Eu tenho que ter características do pino essenciais para que ele seja o quê? Aderido em dentina. Então, isso também é muito importante. Quando eu tenho perda óssea,
eu tenho uma regra um pouquinho diferente, que é eu ter pelo menos metade do meu pino tem que estar inserido em osso. Então eu tenho que calcular qual que é o tamanho do osso que está segurando a minha raiz, calcular os 2/3 do pino e ver se esses 2/3 estarão aí dentro, né, de metade pelo menos da inserção óssea, tá? Então eu tenho que verificar todos esses fatores antes de começar a realizar o procedimento de desobstrução do conduto e confecção do meu núcleo intracanal. Aqui pra gente lembrar que se eu tenho perda óssea, como nesse caso, eu tenho um núcleo que não está dentro do suporte ósseo, como seria necessário, que aqui está o suporte ósseo, o que pode acontecer com ele? Fraturar, porque ele não tem sustentação óssea nas laterais da minha raiz para que as forças laterais não fraturem esse pino. Tá indo bem? Tá claro até nesse momento? Então, tudo começa a partir de uma radiografia. Eu posso fazer a medição desse conduto e desse dente através da radiografia de uma régua milimetrada, mas eu também tenho a opção que alguns kits, né, de pinos, eles vêm com uma reguinha onde vem os números dos pinos com o correto tamanho, igualzinho ao que vem para colocar na boca, tamanho e largura. E aí eu faço a medição direto na radiografia. É outra possibilidade. Mas eu não preciso ter esse tipo de reguinha transparente. Eu posso ter realmente somente a régua milimetrada comum de endodontia e a radiografia e fazer a aferição do tamanho do conduto e calcular os 2/3 aí que eu vou ter para dentro do meu conduto, ok? Vamos ver um caso clínico só para a gente aplicar tudo isso? Então aqui, gente, o importante hoje é saber distinguir quando colocar, quando não colocar e o tipo de pino. O tratamento de superfície nós vamos deixar para uma próxima. O tratamento de superfície depende do tipo de adesivo, sistema adesivo que eu vou utilizar. Porque hoje em dia a gente tem uma diversidade deles. Então eu tenho que saber aí o tipo de sistema adesivo para eu saber o tipo de tratamento de superfície, tanto da raiz quanto do pino, ok? Fiquem atentos a isso. Esse ainda não é o assunto dessa aula, tá? Então a gente tem lá um dente tratado endodonticamente, eu vou fazer a remoção da gutta-percha, posso fazer com uma broca Gates, uma broca piso. O único cuidado que eu tenho que ter ao utilizar essas brocas é colocar o cursor na correta posição para que eu tenha o comprimento correto aí, tá? E além disso, eu devo também me certificar de que eu estou descendo corretamente somente em direção à gutta-percha, para que não hajam perfurações desse canal. Porque tanto a broca Gates quanto a piso, elas têm uma ponta cortante. Então pode acontecer de perfurar esse canal, tá? Então bastante cuidado. Além dessas brocas, a gente tem as brocas que vêm no próprio kit do pino. Essas brocas elas são um pouco mais seguras porque elas não têm a ponta dela cortante. Então a realização de perfurações fica mais complicada. Melhor assim. Então, removi a gutta-percha, 2/3 do meu conduto. Vou fazer o preparo do meu conduto e aí vou seguir o pino que eu for utilizar, o cimento que eu for utilizar e também o sistema adesivo que eu for utilizar. Vou medir o tamanho do meu pino no conduto, então coloco ele lá dentro depois da desobstrução, marco no pino até onde que seria que eu iria utilizá-lo, marco a caneta, corto, e aí pode ser com uma broca diamantada, pode ser com um disco de carbono, onde eu tenho que ir o máximo que esse pino pode chegar, e vou fazer o tratamento do meu pino, de acordo com o sistema adesivo que eu for utilizar e com o cimento que eu for utilizar. Faço o tratamento de superfície do pino, lavo meu conduto, trato o meu conduto, tá? Estou fazendo o tratamento do meu conduto aqui. Coloco o meu cimento dentro do conduto. Como que eu coloco o cimento dentro do conduto? Eu tenho alguns cimentos que já vêm com uma ponta misturadora, com uma pontinha fina, que faz esse cimento já entrar lá para dentro à medida que eu vou injetando. Eu tenho a broca lentulho, que eu posso recolher esse cimento que eu manipulei na placa de vidro, levar dentro do conduto, acionar a broca
e o cimento vai ser espalhado por todas as paredes aí do meu conduto. E eu tenho também a seringa Cetrix, que com a ponta fina metálica dela eu posso inserir dentro do conduto, injetar o cimento e também dá certo, ok? Então, fiz a inserção do cimento, logo após insiro o meu pino. Assim que eu colocar o pino no conduto, gente, evitar de mexer o meu pino. Quando eu faço esse movimento, essa posição está errada, essa posição está errada, e fico mexendo, o que eu crio aqui no meu cimento? Eu crio bolhas. Então, evitar inserir o pino, deixei. Seguro ele e faço a fotoativação, ok? Fazendo a fotoativação, eu vou começar a fazer um núcleo de preenchimento ao redor do meu núcleo, do meu pino, tá? Faço meu núcleo de preenchimento com a própria resina composta e depois vou dar o formato nesse núcleo de preenchimento daquele dente que eu estou tratando, só que em menor volume. Um preparo como outro qualquer, tá? Então tá aqui o preparo realizado. Aqui é só para vocês verem o início, né, de um outro caso, onde eu tenho um dente que foi tratado de canal, mas aqui ele tem uma condição que a gente acha que é bem boa, vamos dizer assim, porque a gente tem um período aqui, olha, que eu tenho uma quantidade boa de dente ainda, que é férula, que a gente chama essa quantidade de dente aqui, que ainda não está para dentro do tecido, esse ósseo, a gente chama de férula. E essa férula, ela deve ser deixada aí para que eu tenha uma correta inserção depois do meu provisório e da minha coroa. Além de dar mais resistência e mais sustentação para o meu pino, tá? Então, é só para a gente lembrar dessa condição, 2 milímetros de férula. Aqui é o artigo de onde a gente está tirando esse caso clínico, tá? Para a gente ver que isso tudo é embasado em literatura e que a gente tem que sempre trabalhar dessa maneira, tá? Faço, então, a desobstrução do conduto, da mesma maneira que foi feito, lembrando sempre de observar se eu estou tendo, né, um selamento apical lá final de pelo menos 4 a 5 milímetros. Quanto maior o tamanho do pino, sim, maior o sucesso, mas lembrando que eu não posso deixar o pino ficar tão grande que chegue na parte mais fina da minha raiz, deixe menos de 4 a 5 milímetros de material obturador e faça com que essa raiz fique frágil. Tratamento de superfície do pino, do dente e cimentação. Após a cimentação, vou fazer incrementos de resina para fazer o meu núcleo de preenchimento e depois poder preparar a minha coroa efetivamente, a minha coroa definitiva. Espero que até aqui vocês tenham entendido, que vocês estejam percebendo que a indicação e a forma, né, de fazer o preparo de conduto é o que guia se a gente vai ter sucesso ou não, tá, no nosso tratamento. Mas a gente ainda tem um assim, pequenininho que é ainda dessa aula de hoje, que seria o quê? Mas, Carol, você não falou qual pino que eu tenho que utilizar. Eu vou utilizar fibra de vidro, fibra de carbono, cerâmico, metálico, núcleo metálico fundido. O que eu vou utilizar? Gente, então, hoje em dia a gente tem na literatura um consenso maior sobre os pinos de fibra de vidro. E tem um motivo muito claro, tá? Que nós vamos ver agora. É o melhor pino atualmente para ser utilizado, tá? Mas tem muitas outras técnicas sendo utilizadas aí, que são, por exemplo, você fazer a inserção de fibras mesmo, tá? De resina, fibras de vidro, junto com resina flow e se fazer o núcleo. Tem muita gente utilizando a própria resina flow para já reconstruir desde, né, do ápice até o núcleo de preenchimento. Existem outras técnicas e o que eu estou aqui para contar para vocês da minha experiência clínica é que o que eu venho fazendo, embasado em literatura, embasado, né, em artigos científicos e em testes laboratoriais, é utilizar cimentos resinosos junto com pinos de fibra de vidro. E eu vou mostrar por quê. Os núcleos metálicos fundidos eu tenho evitado a utilização, não tenho utilizado e também vou mostrar a vocês o motivo disso, tá? Aqui eu tenho um pino, um núcleo metálico fundido. Esse núcleo metálico fundido ele estava, gente, cimentado aqui nessa raiz de um lateral. Esse lateral sofreu uma pancada lateral, uma força lateral. Como o núcleo metálico fundido ele é muito duro, tá? É um material muito duro. O que aconteceu?
ele girou e fraturou a raiz do meu lateral. Isso é o problema dos núcleos metálicos fundidos. Este é o maior problema, porque eles são mais resistentes do que a dentina, do que a raiz. Então corre-se o risco de, ao sofrer uma força lateral, em vez deles se soltarem ou do pino quebrar, dessa raiz fraturar. E o problema de uma raiz fraturada é que não tem jeito de voltar atrás. Esse paciente perdeu essa raiz. Então esse é o maior problema, o maior inconveniente dos núcleos metálicos fundidos. Por isso eu venho optando sempre por utilizar os núcleos de fibra de vidro. Por que os núcleos de fibra de vidro, gente? Deixa eu só voltar. Por que os núcleos de fibra de vidro, gente? Primeiro motivo, eles têm aí a sua resistência semelhante à da dentina, tá? Então, eles são mais parecidos com o módulo de elasticidade da dentina. E se eles têm um módulo de elasticidade mais parecido com o da dentina, ao sofrer essa mesma força lateral, eles não vão fraturar a raiz do dente, e sim vão fraturar eles próprios, que é o que aconteceu aqui. Então, o pino fratura, mas o paciente não perde a raiz. Óbvio que existe um problema também, porque um pino de fibra de vidro cimentado no conduto com cimento resinoso é difícil e arriscado de ser removido, porque eu vou ter que entrar com uma broca e eu posso causar uma perfuração e perder essa raiz. Mas eu ainda tenho uma chance, o que aqui eu perco essa chance, tá? Então eu tenho que lembrar sempre que os pinos de fibra de vidro, eles têm então esse coeficiente aí semelhante ao da dentina, esse módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, o que faz com que seja menos arriscado utilizá-los ao invés dos núcleos de metal, tá? Quanto aos outros pinos, por exemplo, mas eu quero utilizar um de fibra de carbono, pode ser utilizado? Pode, só que ele já é acinzentado, ele não é da cor do dente, ele é mais radiolúcido, mais difícil de ser visto em radiografias, então a gente acaba indo eliminando os outros pinos por ser o de fibra de vidro uma união das características de todos os outros, certo? Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido. O que sobrar de dúvida, por favor, mande para nós, vou tentar responder a todos. E se houver alguma sugestão, por favor, também faça, que vai ser muito importante. Entre no nosso canal do YouTube, tá? Que todas as aulas que a gente vem fazendo estão por lá, então vocês vão ter a chance de assistir um conteúdo embasado em ciência, embasado em literatura científica e de alta qualidade. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, porque assim a gente está sempre postando a data dos nossos cursos online e presencial e também está sempre passando informação de qualidade para vocês, certo? Se precisar de mais alguma outra informação, chama a gente, que vai ser ótimo ter vocês aqui conosco, tá bom? Obrigada!